Então, agora vamos dar continuidade aos assuntos que vão ser abordados no curso de Mecânica Avançada da Itandroids. Então, o assunto dessa semana é esforços mecânicos, sendo que a gente já tinha começado a falar um pouquinho disso na aula anterior, mas essa aula vai ser só sobre isso. Então, para a gente começar a entender esforços mecânicos, é interessante a gente entender primeiro qual o efeito que um esforço mecânico pode fazer no material sólido, uma estrutura propriamente dita. Então, o que um esforço mecânico pode fazer é deformar essa estrutura. Então, a resistência dos materiais vai ser a área da engenharia que estuda isso, e o objetivo é saber como que a estrutura vai se comportar quando ela for solicitada a esses esforços. Por quê? Caso ela não esteja bem dimensionada, ela pode romper, que é quando a gente diz que ela falhou. Então, a grande importância é a gente dimensionar. No nosso caso aqui, dos nossos robôs, é que conhecendo esses esforços, a gente consiga, na próxima aula, né, dimensionar melhor as nossas peças. Então, eu já tinha falado com vocês dos 5 esforços que as nossas peças podem sofrer. Eles são tração, compressão, cisalhamento, flexão ou torção. Podem sofrer de maneiras separadas, ou seja, quando ocorre apenas um esforço, ou de maneira combinada, quando ocorre mais de um esforço ao mesmo tempo. Isso é importante porque se, por acaso, na hora que a gente estiver fazendo o levantamento dos esforços das nossas peças e a gente perca um esforço, não vê que está ocorrendo ele naquela peça, a peça pode falhar e a gente não está sabendo por quê. Então, pode pensar, poxa, eu achei que eu tinha dimensionado tão certinho, né? O que aconteceu? Pode ser um esforço que a gente não viu e não levou em consideração na hora de dimensionar essa peça. Então, tem que ter muito cuidado nessa parte. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouco dos esforços mesmo. Então, os esforços eles podem ser classificados de 2 jeitos. Ou eles podem ser classificados como normais ou axiais, que é a mesma coisa, ou como transversais. Então, qual que é a diferença? Imagina aqui, né, uma barrinha engastada porque ela está presa numa outra estrutura, e ela tem um eixo chamado eixo longitudinal, que eu vou fazer de uma linha pontilhada, que é o eixo que fica passando no centro dela. Então, imagina que aqui a gente está no centro dela. Se eu aplico um esforço bem aqui, ó, no sentido do eixo, ele é chamado de um esforço normal ou axial. Agora, se eu aplicar um esforço, chamar aqui de N de normal, se eu aplicar um esforço no perpendicular a esse eixo, então meu eixo está aqui tracejado, eu estou aplicando ele perpendicularmente, vou chamar de T. Ele é chamado de esforço transversal. Então, entre os axiais a gente tem tração, compressão e flexão. E transversal, existem 2, cisalhamento e a torção. Então, é dessa maneira que a gente pode classificar os esforços. E por que é importante a gente classificar os esforços direitinho, qual que é cada um? Quando a gente quiser ver a resposta da peça, né, como que a gente pode medir a resposta da peça? Então, a gente vai medir pela tensão. E a tensão, ela pode ser normal ou cisalhante, que é quando que ocorre devido a tensão normal é quando ocorre devido a uma força normal e a tensão cisalhante é quando é uma força né, um esforço do tipo transversal. Então, vamos lá. O que é tensão? Então, a definição de tensão é a seguinte: o resultado da ação de cargas externas sobre uma unidade diária da seção analisada da peça submetida a solicitações mecânicas. Então, a gente já tinha visto, né, que é força sobre área, tensão. E a área da seção, quando a gente fala que tem uma área da seção, como se a gente passasse a seção, é quando a gente passa tipo um plano
tá? Quando a gente passa um plano na nossa peça. Aqui a nossa peça é um cilindrinho, então quando eu passo um plano nela, né? Um plano transversal, se chama plano transversal, área da seção, por isso a área da seção transversal. A minha área da seção transversal, quando eu olho de frente, é um círculo, né? Então vai ser essa minha área, a área referente a esse círculo. A direção da tensão vai depender do tipo da direção das cargas. Então, eu posso ter carga perpendicular a essa área da seção transversal. Então, se eu tenho uma força para cá, ó, ela é perpendicular à área da minha seção transversal. A área da minha seção transversal, né, é esse círculo aqui. Ou ela pode ser tangente, que seria aqui, ó. Então, eu tenho uma força que pode ser normal, uma força que pode ser tangencial. Quando temos uma força do tipo normal, a minha tensão é chamada de tensão normal. E quando eu tenho uma força tangencial, né, a tensão devido a essa força é chamada de tensão cisalhante. Então, normalmente, a normal é representada pela letra sigma e a cisalhante é representada pela letra tau. Na aula anterior, vocês já tinham visto tensão normal, que a gente já tinha lá mostrado para vocês a tensão quando ela é sigma, né? A gente tinha mostrado, voltando um pouquinho à aula passada, isso aqui, né? Para achar um módulo de elasticidade. Então, essa tensão sigma aqui é quando ela é a tensão normal. Beleza? Agora sim. Então, o primeiro tipo de esforço que a gente vai explicar é a tração. Então, a tração, ela ocorre quando é uma força axial, né? Então, a gente já sabe que ela é axial porque ela é perpendicular à área da seção transversal e ela também é no mesmo, ela é paralela, né, ao eixo longitudinal. Então, imagina que a minha peça inicial era essa peça pontilhada aqui e eu apliquei, tô tracionando, eu apliquei uma força o exterior da peça, né? Então, é de dentro para fora da peça, nas duas extremidades. E o que vai acontecer? A minha peça vai afinar, já que o volume não pode mudar, né? Então, o volume ele tem que se manter constante. E aqui afinou em relação à seção transversal, antes de eu aplicar a minha força. Então, ela afina quando eu estou aplicando uma força trativa. Para calcular a tensão, é a fórmula que a gente já tinha comentado no slide anterior, né? Força por área. É a definição do slide anterior. Então, é a área inicial e a força que eu estou aplicando. A unidade aqui está em Pascal, mas é muito comum a gente sempre deixar a tensão em megapascal, que é a mesma coisa que 10 a sexta Pascal é igual a 1 megapascal. Então, é muito comum nas análises a gente sempre analisar por megapascal. Compressão. Então, a compressão, a força continua sendo axial, só que agora ela vai se dirigir para o interior da peça, né, de fora para dentro. Então, novamente, eu tenho o meu corpinho pontilhado, que é a minha peça inicial, e quando eu aplicar essas forças compressivas, ela vai agora aumentar a área da seção transversal em relação à seção transversal inicial da peça, né, antes da força. Por quê? Eu estou diminuindo o tamanho e, ao mesmo tempo, eu quero manter o volume, então o que acontece é que aumenta a área da seção transversal. Então, a fórmula continua sendo essa, então, força sobre área, mesma definição da definição anterior. Já o cisalhamento, também a gente fala que é quando uma força cortante está atuando, né, externamente sobre a peça, então aqui à esquerda é força de cisalhamento e ela tende a fazer como se a peça, ela quer cortar, né? Como se quisesse cortar a peça transversalmente, é como se a peça quisesse deslizar em relação a um outro pedaço dela. Então, tem uma força indo para cima aqui, uma força indo para baixo. Então, é como se eu estivesse deslizando
pedaço sobre o outro ao longo da área resistente. A área resistente é a área da seção transversal da peça, né? Então, seria essa área aqui. Só que no caso aqui é onde está correndo o cisalhamento. E vale lembrar, a figura da direita é só para vocês terem uma noção da diferença, que a força de cisalhamento é tangencial a essa área da seção, enquanto a força de tração e de compressão é perpendicular, em relação aqui ao plano cinza, né? E a tensão de cisalhamento também é força sobre área, caso aqui o F, né, é referente à força de cisalhamento. Então agora a gente vai falar um pouquinho de próximo esforço é flexão. Não, desculpa. Antes da flexão tem um exercíciozinho. Então, para a gente fixar bem o conceito, eu trouxe esse exercício para vocês. Então, qual é a tensão das diferentes seções? Quando eu falo diferentes seções, eu tenho a seção relativa BB e AA, que é A1, ou vamos chamar assim, de peça 1 e peça 2. Então, eu tenho uma força aqui de 4.500 newtons, tá? E eu tô aplicando ela aqui em relação a essa peça que eu vou chamar de peça 1. Então, eu tô tracionando ela. E a força, se eu for pensar aqui, ó, na linha de força, ela também chega até a peça 2. Então, eu vou ter tensões diferentes, já que eu tenho seções diferentes. Então, já que é uma tensão, é uma força trativa, então eu sei que a minha tensão também vai ser normal, então ela é sigma, e a força sobre área. Então, a minha força é 4.500, então eu vou calcular primeiro para 1, tá bom? Π, e eu posso chamar a minha área de D1 ao quadrado. Então, a minha área D1 ao quadrado é a mesma coisa que 4.500 vezes 4 dividido por π sobre 15 ao quadrado. Isso aqui vai dar aproximadamente 25,5. Essa unidade é megapascal, porque é a mesma coisa que Newton por milímetro, tá bom? E para o sigma 2, é a mesma coisa, força sobre área. A força é a mesma, então não estou somando mais nenhuma força, 4.500. Por π, o meu D agora é 25 ao quadrado, né? E o 4 aqui de cima subiu. Isso aqui vai dar aproximadamente 9,2 megapascal. Beleza? Então, é assim que a gente calcula a tensão. Agora, a segunda questão, ela pede, a segunda parte da questão, desculpa, qual o alongamento das diferentes seções. Isso aqui eu vou deixar para vocês como um exercíciozinho para casa, mas uma dica. Lembra que a gente viu essa fórmula aqui, ó? Então, a gente tem o E do aço, só que isso aqui tem giga, tá? Giga é 10 a nona pascal. Então, vocês têm que passar isso aqui para mega, tá? Vai dar 10 a terceira megapascal. E ele quer me perguntar qual que é o alongamento. O alongamento é o ΔL. Então, para calcular isso aqui, ó. Então, eu vou deixar essa dica para vocês. O que eu quero que vocês vejam, que quando a gente for falar de dimensionamento, a gente vai ver que agora a tensão, ela vai se juntar, né, ao E que eu tô fazendo aqui. Então, próxima aula a gente vai ver bastante disso. Agora sim que a gente vai falar de flexão.